arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregada, doa quem doer. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos, mas há muitos apegados com as coisas daqui. Uns querem reencarnar. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui para estarmos trazendo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Alto da Conceição. A lição do próximo domingo vai estar sendo falado o seguinte tema, a lição de número 5, o arrebatamento da igreja. Tem como texto áureo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, onde a palavra de Deus nos diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. A verdade prática, o comentarista diz a seguinte expressão: o arrebatamento da igreja será a completude da salvação, quando todos os salvos serão glorificados. Certo? Então essa lição é de suma importância para a igreja, pois retrata o futuro, vamos dizer assim, crucial da igreja de Cristo e, por que não dizer, da humanidade. Né, irmão Senhor? Paz do Senhor, irmão Samuel. Paz do Senhor, paz do Senhor, irmão Tiago. Nessa lição de número 5, na qual nós estamos estudando, falando a respeito do arrebatamento da igreja, nós vamos ler a leitura bíblica em classe, que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 13 a 18, que nos diz assim a palavra do Senhor: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta foi a leitura bíblica lida em classe. Hoje nós estaremos estudando alguns tópicos. O primeiro tópico da lição nos fala: todos os salmos serão arrebatados, né, irmão Fábio? É verdade, irmãos. É bom a gente pontuar que a gente precisa explicar quem será arrebatado no grande dia do Senhor. Né? A gente precisa explicar isso para a igreja, pois é de suma importância. Todos os crentes serão arrebatados? Ou todos os salvos serão arrebatados? Né? A palavra de Deus diz que aquele que permanecer fiel até a morte, esse será salvo. Né? A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o comentarista ele já deixa bem claro no primeiro tópico da lição, dizendo que todos os salvos serão arrebatados. Mas a gente precisa explicar o que é arrebatamento. Né? É importante a gente explicar essa palavra para os irmãos que estão nos assistindo. A palavra arrebatamento, ela deriva-se da palavra grega harpazo, que significa raptar, levar com ímpeto, arrancar, resgatar, tirar, ou seja, retirar um objeto com força e rapidez inesperada. Então não dará tempo para alguém se preparar, assim, ou seja, no momento do arrebatamento da igreja, irmão Tiago. Será que daria para alguém chamar o pai, a mãe, a esposa? Daria tempo para eles convidarem eles para o arrebatamento, irmão Tiago? Sem dúvida nenhuma, Pai do Senhor para todos. Sem dúvida alguma, irmão Samuel, haverá tempo para alguém avisar. Porque, como o irmão Fábio já falou, o arrebatamento é uma remoção repentina, de modo súbito, algo que vai ser muito rápido e inesperado também.
Então não haverá tempo para ninguém chamar ninguém para ser arrebatado. O arrebatamento nós estamos aguardando e o tempo que se tem é enquanto estamos aqui. Enquanto estamos aqui, temos o dever de anunciar o Evangelho, anunciar que esse grande fato, esse grande acontecimento glorioso, a qual nós estamos aguardando, juntamente com toda a Igreja de Cristo, vai acontecer. Então essa é a nossa função de alertar as pessoas que esse grande dia vai chegar, né, seu Fábio? Exatamente, irmão. A gente precisa estar atento com relação a isso, pois o arrebatamento é exatamente o que a própria palavra significa, né? Vai ser um rapto. O noivo vai vir buscar a sua noiva, né? E vai levar para si. Então a gente precisa identificar 3 pontos importantes que Paulo ele fala com relação ao arrebatamento, irmão Samuel. Ele dá 3 pontos ou 3 eventos sequenciais em relação ao arrebatamento. Primeiro, a gente vê isso no versículo de número 14. Ele diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aí no versículo 16 ele diz o primeiro evento que acontecerá em relação ao arrebatamento, porque o mesmo Senhor descerá do céu, né? O segundo evento, a gente vê que ele vai dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o terceiro evento é que os salvos que estiverem vivos serão arrebatados. São 3 pontos importantíssimos para a gente destacar em relação aos eventos que acontecerão antes do arrebatamento. Então quer dizer que nesse tempo do arrebatamento, né, essa velocidade, né, e nós já tínhamos visto anteriormente, a velocidade pode ser comparada com o relâmpago, né, com o apóstolo Paulo mesmo também, ele traz, falando que é como abrir e fechar de olhos, né? Mesmo assim, nós que estamos vivos, nós vamos subir junto com aqueles que estavam mortos, eles serão ressuscitados com um novo corpo, com um corpo santificado, e automaticamente aqueles, nós que estamos vivos, também seremos transformados, né? Essa transformação, dá para entender muito bem que essa transformação não se trata de subir, né? Em carne e sangue, né? Isso. É verdade? Isso aí não... Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Não herdarão, né? Deus diz, né? Na verdade, nós teremos um corpo glorificado. A gente percebe esse reflexo, irmão Tiago, quando Jesus ele aparece aos discípulos, né? Ou também no Monte da Transfiguração. Jesus ali não jogou o corpo que era dele fora, mas na verdade a Bíblia diz que ele se transfigurou, né? Ele transformou a sua matéria em um corpo glorificado, né? Então é importante a gente entender que um dos eventos que a gente pode fazer uma analogia, e é usado por muitos irmãos, uma analogia em relação ao arrebatamento da igreja, é o capítulo 37 de Ezequiel, quando a palavra de Deus mostra aquele evento bem diferenciado sobre o vale de ossos secos, aquela transformação daquele corpo. A gente pode ver aí um grande evento relacionado aos que morreram em Cristo, né? Vai acontecer tudo aquilo que a gente viu no capítulo 37 de forma literal, mas de forma, vamos dizer assim, em frações de milésimos de segundo. Isso acontecerá, e tudo ao mesmo tempo, no tempo em que os mortos terão o seu corpo físico restaurado e transformado em um corpo glorificado. Nesse mesmo tempo, nós estaremos sendo arrebatados. Paulo diz depois, porque é o primeiro evento que acontecerá, mas tudo será muito rápido. Ou seja, Jesus aparece de uma forma especial para a igreja, que não será visível, né? Porque é a primeira fase do arrebatamento da vinda do Senhor. Só os que são salvos vão ouvir o grande chamado, porque esse chamado vai ser específico para a igreja, né? Vamos dar um exemplo básico aqui. Se você tiver uma escuta e eu falar a 100 km de distância algo em algum aparelho, só você vai ouvir,
porque você está preparado para ouvir o que eu tenho para te dizer. Nem todo mundo que está perto de você vai ouvir. Então a igreja, ela vai estar preparada e só ela ouvirá a voz de comando de Jesus, e acontecerá exatamente o que a gente viu o reflexo no capítulo 37 de Ezequiel, é a transformação desse corpo, na verdade, em primeiro lugar, regeneração, transformação no corpo glorificado, e ao mesmo tempo nós seremos arrebatados. Note que Paulo, ele diz que ninguém chegará primeiro, nem os mortos primeiro e nem nós, os que fomos arrebatados. Ele diz que primeiro o Senhor descerá dos céus e depois a gente não vai preceder, não vai ultrapassar os que dormiram em Cristo. Primeiro eles serão transformados, e depois nós, ele diz, né, seremos arrebatados juntamente com eles. Né? Então o evento do arrebatamento será de igual tempo, tanto para os que ressuscitaram e aqueles que estão em vida. Nós nos encontraremos juntamente diante do Senhor e estaremos assim para sempre. É um evento glorioso, né? Glorioso. Para nós. E quando eu falo em eventos, podemos dizer, nós somos uma nação, estamos vivendo em uma época felizes. Por que felizes? Com tantos acontecimentos. É porque nós estamos vendo hoje já acontecimento das profecias do Senhor se cumprindo. Né? Eu digo que para nós, os crentes preparados para o encontro com o Senhor dos ares, nós podemos dizer que nós vivemos momentos de felicidade, de alegria, né? Pois estamos vivendo um momento em que está antecedendo a vinda de Cristo. Né? É quando muitos crentes eles ficam admirados, sempre batem nessa tecla, certo? Abismados com o que está acontecendo. Mas, irmão Tiago, certeza absoluta, o que está acontecendo são motivo para nós, os crentes, glorificarmos ao Senhor por ver o cumprimento da palavra, né, irmão Tiago? Exatamente. O que está acontecendo é princípio das dores, né? A gente tem visto aí, tem estudado algumas lições anteriores, e tudo isso que nós estamos vendo, vivenciando no dia a dia, falam a respeito da vinda de Cristo, né? A proximidade da vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, esse assunto que nós estamos abordando hoje. Então, todos esses eventos são eventos que estão antecedendo a vinda de Cristo. É isso que eu falo. É verdade, meu irmão. É bom a gente frisar que duas palavras são usadas para identificar a relação da vinda de Jesus. Existe uma palavra que literalmente quer dizer presença, chegada rápida, visita, que é uma palavra muito conhecida pelos irmãos que estudam um pouco a palavra de Deus, que é a parousia. Né? É a palavra mais frequentemente usada nas Escrituras para descrever o retorno de Cristo. Seu sentido é abrangente porque não define apenas a volta de Cristo até as nuvens para arrebatar a igreja, mas também para referir-se à sua volta pessoal à terra, portanto, no sentido geral e não específico. A outra palavra também é muito usada, é a palavra epifaneia. Né? Deixa eu até anotar aqui para não nos esquecermos, significa manifestação, vir à luz, resplandecer ou brilhar. O sentido aqui é mais específico, porque se refere especificamente à vinda sobre as nuvens. É a volta pessoal de Cristo à terra, que acontecerá uma manifestação visível e gloriosa de Jesus na segunda fase da segunda vinda. Né? Então é bom a gente identificar que existem duas palavras muito usadas na palavra de Deus, que é a parousia, que significa uma palavra que traz o sentido tanto o arrebatamento da igreja, como também a vinda de Cristo em relação à sua vinda gloriosa, visível. E a palavra epifaneia, que em alguns eventos, quando trata-se da vinda de Cristo, não está relacionando especificamente ao arrebatamento da igreja, mas sim a vinda de Cristo já com a igreja, para estabelecer o seu reino milenial aqui na terra. Mas me diga, irmão Tiago, me fale um pouco sobre o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Como é que se dará isso? É um fato muito interessante, pois o que dizer de uma pessoa que foi mutilada? O que dizer de um cristão que foi queimado? O que dizer de um cristão que foi cremado? Como é que fica isso? É muito interessante, porque esse Deus, como diz determinado hino, esse Deus ele é demais, né? Então nada vai interromper o processo do arrebatamento da igreja. Mas eu queria que o nosso irmão Tiago expôsse um pouquinho a respeito disso.
É bem verdade que não vai existir dificuldade alguma quando Cristo ele raiar das nuvens para arrebatar a sua igreja, independente de qual seja a causa da morte de qualquer cristão que morrerá aguardando a vinda de Cristo, independente de qual seja a forma que ele tenha sido morto por espada, ou seus membros sendo cortados, no incêndio, no afogamento, comido por uma besta fera, alguma coisa do tipo, um tigre, um leão. Independente disso aí, o arrebatamento ele vai se dar nessa pessoa quando Cristo ele raiar nas nuvens, e essa pessoa ressurgir. Vai ser como possivelmente o senhor estava falando antes sobre Ezequiel. Você vê que ali naquela passagem é muito interessante, por quê? Porque os corpos estão todos desfigurados, mas a palavra de Deus, quando Deus ele determina ao profeta que ele profetize, ali ele vai se tomando forma, e vai ser da mesma forma no dia do arrebatamento da igreja. Os corpos eles vão se formar novamente. Vai ser um momento muito rápido, feito o senhor estava falando anteriormente, que vai ser fração de segundos para tudo isso acontecer. Tremendo. Tudo isso acontecer vai ser fração de segundos, e quando nós todos vamos ser arrebatados juntamente com aqueles que dormiram em Cristo. É interessante, a palavra de Deus diz que o Deus que nós servimos, ele traz a existência aquilo que não existe, né? A Bíblia diz que para ele não há tempo, as trevas e a luz é a mesma coisa. Então, o próprio anjo disse a Maria, quando foi falar do evento do nascimento de Jesus, quando ela disse: como se dará isso? Eu não tenho contato com o varão. O anjo disse, o anjo Gabriel: para Deus nada é impossível. Ele é o autor da vida, foi ele quem criou o homem, foi ele quem formou o homem. Então ele pode trazer a existência de novo. Deus ele pode fazer retroceder o tempo. Esse Deus ele é tremendo. A gente vê isso, a evidência clara disso, quando ele atrasa o rebanho de atrás para dar vitória aos seus servos, né? A gente vê isso quando ele detém o sol, né? Detém a lua. Tem até alguns hinos que falam sobre isso. Então é bom a gente frisar que é um evento que a gente não pode se aprofundar tanto e explicar especificamente como vai acontecer, porque trata-se de eventos que são futuros. Como falarmos de algo futuro se ainda não chegamos até porque, nele, né? Irmão Fábio, a gente viu o apóstolo Paulo, ele fala das primeiras de Tessalonicenses, capítulo 17, que ele fala: a transformação dos vivos é um mistério. Né? É um mistério. Digo-vos, pois, um mistério. É um mistério. Eis que eu vos digo um mistério. Nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, né? E isto que é mortal se revista da imortabilidade, certo? Então, só o Senhor Jesus, né? Ele que tem o poder, né, de transformar aquele corpo, né, corruptível, ou aquele corpo que já não existe mais, ele vai trazer a existência. Agora, o mais interessante não é só trazer a existência, porque se nós voltarmos um pouco, nós vamos para o livro de João, né, capítulo 11, quando lá nós conhecemos a história de Lázaro. Lázaro ele foi ressuscitado. Ele foi ressuscitado, né? Mas Lázaro ele foi ressuscitado, mas ele voltou com um corpo corruptível, né? Ele não permaneceu vivo. Nós sabemos que um dia ele voltou a falecer, ele voltou a morrer, né? Deus ali estava mostrando o porquê ele estava na terra, né? Que na verdade nós sabemos que o motivo maior de Jesus ressuscitar a Lázaro não foi mostrar o seu poder, simplesmente não, eu posso ressuscitar, né? Nós vemos lá no final, né, dessa história que o objetivo maior de Jesus era ver pessoas se rendendo aos seus pés, como aconteceu com alguns judeus, né? Ali naquela aldeia, né, que eles se converteram ao Evangelho, né? Mas na ressurreição do último dia é diferente. São um corpo incorruptível, ou seja, esse corpo eles não sentirão mais dores, né? Não haverá mais fome, não haverá mais peste, não haverá mais sofrimento. Ou seja,
esses corpos transformados, eles vão se encontrar com o Senhor dos ares, né? E vão viverem para sempre uma vida feliz, né? Então, a diferença está aí, é muito importante. Então, a ressurreição, pode falar, irmão? Até porque, irmão Samuel, para estarmos com o Senhor dos ares, você vê que o corpo físico, o corpo de carne, ele não tem condição nenhuma de ter algum tipo de respiração sem nenhum equipamento na atmosfera, não é isso? Então, por isso também um dos motivos que nós temos que ter um corpo transformado para encontrar com o Senhor dos ares. Esse corpo aqui de carne, ele de forma alguma, ele já foi falado, ele pode adentrar as portas do céu. Porque certa vez Jesus ele teve um encontro com um homem chamado Nicodemos, ele foi ter com Jesus e estava curioso como era que ele podia fazer para conhecer a Deus na sua plenitude, e ele disse que necessário seria que ele nascesse de novo. Então, esse novo nascimento aí, os crentes que vão experimentar desse arrebatamento. O crente sem nascer de novo, sem nascer da água e do Espírito, de forma alguma, eles vão poder entrar no reino de Deus. É interessante esse ponto porque a palavra de Deus deixa bem claro que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus, mas a gente percebe que Jesus manda Tomé tocar. A Bíblia diz que Deus ele é espírito. Não importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então esse reino será um reino espiritual ou não? É interessante a gente pontuar isso, porque a gente precisa deixar fincado na mente dos irmãos que estão nos assistindo para terem a plena convicção acerca desse fato. Porque a gente precisa deixar bem claro que será um corpo glorificado. Por isso que eu apontei esse ponto agora para os irmãos. É verdade, como é que vai ser? Jesus mandou tocar e já havia ressuscitado, né? Então a gente precisa entender que será um corpo, mas será transformado de maneira que ele vai voltar à sua origem, né? A gente percebe que o arrebatamento da igreja, na verdade, é a completude, como diz o comentarista na Verdade e Prática, é a completude da salvação. É o projeto de Deus para a restauração do homem. Então o homem vai tornar a ser um ser material, mas incorruptível, como que se o pecado não existisse para o homem, porque o pecado vai ser destruído, porque será destruído Satanás, a morte, e consequentemente o pecado será banido. Consequentemente o corpo voltará àquilo para o qual Deus o instituiu. É exatamente para viver, como dizem Isaías, o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Então será um corpo físico, porém transformado. Não é uma alma, porque a palavra de Deus diz que depois que o homem morre, segue-se ao juízo. O espírito não fica penando na terra. Tanto é que Jesus mandou Tomé tocar no corpo. Jesus já havia ressuscitado. Então é bom a gente deixar bem claro, será um corpo transformado. Exatamente. Agora, eu gostaria de frisar, né, essa aula, mostrar as principais diferenças entre as duas fases da segunda vinda de Cristo. E há muita dúvida, né? Certo? Alguns que falam que Jesus ele vem em meio à grande tribulação, né? Mas eu gostaria de deixar bem claro a cada aluno, vocês que estão nos assistindo, né? Quando nós falamos a respeito das principais diferenças entre as duas fases da segunda vinda de Cristo. Vejamos que na primeira fase ele será antes da grande tribulação, ou seja, acontecerá antes da grande tribulação. Essa é a primeira fase da vinda de Jesus, que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, verso 10. Será também a sua vida invisível, né? Invisível. Vejamos no livro de Mateus, capítulo 24, verso 36. Cristo vem para a igreja, né? 1 Tessalonicenses 4, verso 17, nós lemos na leitura bíblica de classe. Cristo virá à terra, mas ficará nas nuvens. Né? Isso é muito interessante, né? Porque quando o
pecador, não conhecedor da palavra de Deus, e fala, e Jesus não vem mais à terra. Ele fala sem conhecimento, mas ele não vem à terra na primeira fase, certo, do arrebatamento da igreja, né? Então, vejamos, os incrédulos serão deixados, né? Está em Mateus capítulo 24, verso 40. Todos os incrédulos, aqueles que não crêem na vinda de Jesus. Então, Jesus é bem claro. Mateus 24, 40. Agora, a segunda fase. A segunda fase, como será? Será depois da grande tribulação. Ele vem depois da grande tribulação. É Mateus 24, 29 e 30. Depois da grande tribulação. É quando ele vem, né, para assim, já preparar o milênio. Né? Será pública e todo olho verá. Né? Todo olho verá quando Jesus ele aparecerá nas nuvens. Aí Apocalipse capítulo 1, verso 7. Aí Cristo vem com a igreja. Por que ele vem com a igreja? Ele vem com a igreja, né? E virá também com os seus anjos. Para quê? Para julgar o mundo. A igreja ela volta com Jesus para julgar o mundo. Cristo virá à terra e pisará no Monte das Oliveiras. Né? Lá no início ele estava sentado com os seus discípulos. Né? Vejamos que agora ele volta e pisa no Monte das Oliveiras. Vem no livro de Zacarias, capítulo 14, verso 1 a 4. Pena que nós não temos tempo para explicar a respeito de quando Jesus pisará no Monte das Oliveiras, que é tremendo. Né? É tremendo essa parte, né? Que nós pudéssemos explicar, mas pena que não temos tempo. Né? Todo olho verá, Apocalipse 1, 7, os incrédulos serão destruídos. Está em Mateus, capítulo 25, e verso 41. Né? Então, para que você possa entender. Então, você que está em casa, você depois pega a sua Bíblia, né, e veja cada referência que foi dita aqui. Né? Então, nós estamos já chegando ao final da nossa aula, mas assim, o terceiro tópico fala antes do arrebatamento e depois dele. Antes é preciso do que, irmão Tiago? Vigilância, né? Vigilância. É necessário vigilância. Jesus ele falou lá em Mateus, no capítulo 26, capítulo número 26, Jesus ele disse, vigiai, capítulo 26, verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É muito interessante a gente estar atento aos acontecimentos, estar vigilante, estar ligado no que está acontecendo ao nosso redor, para que nós não fomos apanhados de surpresa. Porque o crente que está ligado, ele está vigilante, ele está atento aos acontecimentos, de forma alguma ele vai ser pego de surpresa. Porque ele está analisando os acontecimentos, está ciente de que tudo que está acontecendo na Terra é sinais que antecedem a vinda de Cristo. Então, antes do arrebatamento, é necessário orar e vigiar. Coisas que tem que andar ligada uma a outra, a oração e a vigilância, não é isso? É muito importante. Agora, depois do arrebatamento, irmão Fábio, o que acontecerá? O que vai acontecer depois é o que a palavra de Deus ela diz, que as últimas coisas são melhores do que as primeiras. A gente vê isso, o próprio Jesus também refletindo esse fato que é, podemos dizer, literal, que geralmente sempre o final das coisas, ou a maioria das vezes, é melhor do que a primeira, no casamento de Caná, da Galileia, né? Quando ele transformado em vinho, quando o mestre de Sala vai provar, o que é que ele diz? Mas conservar o melhor vinho até o final, porque geralmente dão o melhor vinho no início, porque depois o pessoal já está tão animado com a festa que dá o inferior, ninguém vai perceber. Mas vocês conservaram o bom até o final. Então, depois do arrebatamento, é só felicidade mesmo. É só alegria. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse que Deus ele enxugará dos olhos o quê? Toda a lágrima. Essa lágrima não quer dizer que a gente vai estar chorando no céu, porque não vai existir isso lá. Mas só que era necessário João falar de maneira terrena. Você lembra quando Jesus ele diz, se eu falo das coisas do céu através das coisas terrenas, você não compreende? Imagina se eu falar de maneira celeste, das coisas celestiais. Então, João ele descreve essa palavra a
a respeito de lágrima, dizendo que lá não vai haver mais sofrimento, né? Não vai haver mais tristeza, não vai haver aquele sentimento que a gente sente quando a gente tem uma vitória aqui na terra e a gente se lembra do passado e dizendo, rapaz, como eu sofri, dá até aquela tristeza no coração. Não, vai ser só alegria, é só alegria, é mais doce do que o mel, né? Não é doce como o mel, não. Então é uma alegria sem igual, né, Montiel? Exatamente. Montiago está alegre, nós estamos felizes, né? Mas, só um minuto, Montiago. Nós estamos felizes, né? Mas vamos pedir, o tempo ele já pede prudência, né? Nosso irmão Tiago, ele fecha esse bloco. É verdade. Com a conclusão das aulas de hoje. Muita felicidade para a gente quando chega nesse ponto glorioso é em dizer que nós somos peregrinos aqui na Terra, né? A gente está passando só por um tempo aqui, estamos aguardando a promessa que Jesus fez lá no capítulo 14, o verso 3 do Evangelho de João. Ele foi, mas disse que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Com ele, né? Meus sempre amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, é uma pena que nosso horário já tenha chegado, pois ainda haveria muito assunto para a gente estar comentando, mas você tem a oportunidade de estar conosco no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical no Alto da Conceição, Assembleia de Deus, para estar participando e conhecendo um pouco mais da Palavra de Deus. Então participe conosco, se inscreva no canal, dê aquele clique lá, um joia, como a gente diz, né? Você vai estar curtindo, né? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos de Facebook. Se você quiser baixar esse vídeo, você pode baixar, compartilhar no WhatsApp. Então divulgue, pois isso servirá de edificação para a nossa vida e para a tua vida. Nosso irmão Samuel vai estar fazendo as considerações finais e fazendo a oração, agradecendo. Estejamos em vigilância, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos, bendito e eterno Deus, te agradecemos, Pai, e te louvamos por este momento, Pai, que na qual concedeste para nós. Ó Pai bendito e eterno, continua com tuas mãos estendidas sobre a tua igreja. Pai bendito e eterno, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. EBD em Foco, compartilha e curta o nosso vídeo. Deus abençoe. Paz do Senhor. Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregada, doa quem doer. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos, mas há muitos apegados com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Eu fiz negócio pra subir.